Programa Água Viva com Júnior Calazans. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao momento de refletirmos as Escrituras. Eu espero que vocês estejam escutando bem o áudio aí. Eu não estou com um microfone muito bom, estou trabalhando aqui com um microfone lapela e muitas vezes ele acaba me deixando na mão, né? Mas enfim, eu vou tentar aproximar o máximo aqui para que nenhum momento ele venha ser perdido ou que não seja compreendido, né? Bom, como eu tinha falado na semana passada, hoje nós trataremos de um tema chamado o jejum, né? E aí eu coloquei o jejum dos hipócritas. A característica do jejum que fomos orientados a fazer e que não passa pelo crivo das Escrituras Sagradas. Bom, e aí nós hoje vamos tratar justamente sobre o jejum. O que é que nós compreendemos do jejum, né? Então nós iniciaremos esse bate-papo hoje com algumas perguntas. E eu também não poderia deixar de falar que esse momento de refletirmos a palavra é um momento especial. Claro que é tão especial quanto cada louvor que foi entoado aqui. Entretanto, é o momento onde nós começamos a compreender aspectos e surge a opção de decidirmos nos mantermos com o ensino de homens ou nos mantermos com o que a Bíblia orienta, com o que as Escrituras orientam de fato, como deveremos nos comportar. Bom, esse bate-papo de hoje, como eu falei, nós faremos algumas perguntas. O que é jejum? Você já parou para refletir sobre o que pensamos sobre o jejum? É correto? E agora tem uma questão bastante interessante. Quando nós fazemos o jejum, o fazemos de forma correta e com o objetivo único de ser para o Senhor, de ser para a glória de Deus? Ou será que nós fazemos o jejum na perspectiva e na finalidade de adquirirmos poderes sobrenaturais? A resposta a essas perguntas nós vamos descobrir ao longo desse nosso bate-papo aqui. O texto que nós usaremos como referência inicial, e eu convido você à máxima atenção, como eu sempre trago, você pode abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar apenas escutando aqui que eu vou ler. A passagem está no livro de Mateus, capítulo 6, do verso 16 ao 18. A versão que eu estou utilizando aqui é a Almeida Corrigida Fiel, viu? E diz assim o texto: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Essa foi uma recomendação feita pelo Senhor em uma das ocasiões onde Ele trata sobre a esmola, trata também sobre a oração e o jejum, no famoso e mais impressionante tema chamado o Sermão da Montanha. Mas antes de entendermos sobre isso, vamos a um questionamento feito por Deus ao povo de Israel a partir de Zacarias. Ou seja, o profeta Zacarias, ele é usado por Deus para questionar o povo de Israel a respeito da qualidade do jejum que eles estavam ofertando ao Senhor. No livro de Zacarias, capítulo 7, versículo 5, a versão que estou utilizando é a Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês,
durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Olha só que coisa extraordinária, né? Nesse trecho, nessa passagem, nós vemos absolutamente o Senhor falando a partir de Zacarias para o povo hebreu. Ele questiona o povo hebreu sobre a qualidade do jejum que eles estavam fazendo, ofertando ao Senhor, ou dizendo que estava jejuando para o Senhor. E se observarmos, notamos que Deus, ele é detalhista quando menciona especificamente o 5º e o 7º mês. Ou seja, o 5º mês representa a festa da lua e o 7º mês representa a festa das trombetas. E o que é que acontecia nesse período? Bom, nesse período o povo israelita, o povo de Israel aparentemente se dedicava ao Senhor. Mas isso incomodava muito ao Senhor, porque era uma pseudo-entrega, uma falsa entrega. Não era uma entrega genuína. E por isso Deus questiona o povo para que eles refletissem, pensassem, fizessem uma autoanálise a respeito dos seus hábitos religiosos. Porque não passava disso, hábitos religiosos. Um dos aspectos mais relevantes, um dos aspectos mais importantes e que tem passado em branco é o desdobramento no entorno, o desdobramento em volta do jejum e que está centrado no estreitamento da comunhão com Deus, ou seja, na comunhão do homem com Deus. Eu, Calazans, pessoalmente, não vejo a força do jejum na abstenção de alimentos, mas sim a partir da entrega total, pessoal e secreta da vida ao Senhor. O jejum ele vai mostrar que no momento em que nós desejamos nos dedicar a Deus, o ato de jejuar deve considerar que a utilidade do jejum está em negarmos a nós mesmos. Eu convido você a mais uma vez abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58, do verso 1 ao 7. Olha só que força nessa expressão, onde Deus revela a Isaías e fala com Isaías para trazer a mensagem ao povo. Isaías, capítulo 58, verso 1 ao 7. A versão desse trecho aqui é a Nova Versão Transformadora. Diz assim: grite alto com todas as suas forças. Grite alto, como o som da trombeta. Fale ao meu povo, Israel, sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm aos templos todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa, que jamais abandonaria as leis do seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer o porquê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como o junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas dos seus empregados. Libertem os oprimidos.
Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. E não se escondam dos que carecem de ajuda. Esse trecho do livro de Isaías, capítulo 58, no verso 1 ao 7, o Senhor Deus ele fala aos judeus que o jejum verdadeiro é o abandono de si mesmos. Porque o povo de Israel estava habituado, focado, acostumado com seus hábitos religiosos. Então, quando eles jejuavam, era apenas um ritual que eles estavam cumprindo. E aí Deus ele traz essa reflexão para o povo de Israel, e como eu costumo dizer, essa reflexão ela reverbera no tempo e chega até nós. Ela ecoa no tempo e chega até nós. E com isso Deus questiona. O jejum verdadeiro é o abandono de si, o abandono das suas vontades, o abandono da sua própria natureza. Meus irmãos, olha só, o jejum verdadeiro é algo pessoal e íntimo, a ponto de que quando alguém estiver jejuando, ninguém deve saber, por se tratar de algo secreto, íntimo e pessoal. É basicamente a intimidade da relação, e nós vemos e presenciamos em nossos dias pessoas contando essas intimidades como se fosse testemunho. E a Bíblia não nos dá respaldo para sairmos publicando quando fazemos ou deixamos de fazer o jejum. O próprio Senhor Jesus dá uma recomendação fantástica, fabulosa, aos seus discípulos e seguidores. E inclusive foi tema da abertura, a leitura inicial, que foi Mateus, capítulo 6, do 16 ao 18. Ele diz: "E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente." O que é que nós compreendemos nisto? Nisto nós compreendemos que essa recomendação do Senhor está nos chamando a atenção sobre aqueles que fazem questão de publicar o jejum. Jesus os define como hipócritas e afirma que estes já receberam o galardão que merecem, o galardão que desejam, o galardão que eles buscam. E o verdadeiro jejum é aquele que realizamos em secreto, e apenas isso. Meus irmãos, presta bastante atenção numa coisa. Quando olhamos para a lei mosaica, quando olhamos para a lei de Moisés, notamos algo curioso. Deus ele não estabelece o jejum como uma norma, uma regra a ser seguida pelo seu povo. Não. Não existe registro bíblico onde o Senhor estabelece o jejum como mandamento. O que lemos é que o primeiro jejum registrado nas Escrituras foi o de Moisés, quando ele vai ao Monte Sinai escrever as leis dadas por Deus a ele nas tábuas da aliança, e a Bíblia registra que Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem o alimento, mas não existe registro de que Deus o tinha ordenado que assim o fizesse. No livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 28, a versão utilizada aqui é a Almeida Corrigida Fiel, diz assim: "E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos." O jejum que Moisés fez é semelhante ao jejum que Elias fez
que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 8, que vem com o significado de que ele estava abrindo mão da sua vida cotidiana para se apresentar como sacrifício vivo ao Senhor. Inclusive, Paulo fala disso em Romanos capítulo 12. E um grave erro, meus irmãos, um gravíssimo erro é imaginar que todo jejum é direcionado a Deus. Em nossa realidade, sabemos que várias pessoas de outras religiões também fazem jejum. Fazem jejuns para mudanças, para aceitações, e nas Escrituras vemos uma rainha fazendo o jejum para praticar o mal. Onde isso? 1 Reis, capítulo 21, do verso 9 e 10, diz assim: Nas cartas ela ordenava: reúnam os habitantes da cidade para jejuar, e coloquem Nabote num lugar onde todos possam vê-lo. Mandem sentar-se à frente dele 2 homens de mau caráter, que o acusem de amaldiçoar a Deus e o rei. Depois, levem-no para fora e matem-no por apedrejamento. A rainha Jezabel convoca um jejum para depois desse jejum realizar uma traição e um assassinato, para dar a impressão de que era religiosa. Apesar de tudo isso que nós vemos, inclusive sobre o jejum não ser algo instruído na lei, ele era uma prática usual, ou seja, fazia parte dos costumes dos judeus. E lemos o próprio Jesus falando a respeito disso no livro de Marcos, capítulo 9, no verso 19, que ele disse: E lhes disse: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Jesus não falava ali que a partir do jejum, quem o fizesse receberia uma capacidade sobre-humana para lidar com os poderes ocultos, mas ele fala exatamente do estreitamento da relação com Deus, que é a partir do jejum realizado de forma correta, de forma compreendida. Eu já ouvi um discurso que diz assim, que a pessoa tira um dia, um determinado período do dia para fazer jejum, né, mas não ora, não pega a Bíblia, não se separa com o objetivo de refletir, de pensar em Deus, de estar conectado com o Senhor Jesus. E aí as pessoas dizem assim: jejum sem oração é dieta. E é realmente isso. O jejum, você precisa parar o jejum para se conectar com o Senhor. Então não adianta você separar um dia para realizar o jejum se você vai sair para trabalhar, se você vai sair para fazer qualquer outra atividade, se você vai sair para praticar esporte. Eu vou ficar sem me alimentar agora, eu vou fazer um jejum, vou lavar uma roupa, vou fazer isso, aquilo, outro. Isso daí não tem utilidade, porque você está se abstendo do alimento apenas, mas o seu pensamento ele está voltado para todas as outras coisas, menos para Cristo, menos para Deus. Então, de uma maneira geral, de forma geral, é assim que acontece. Então, para nós concluirmos, para nós fecharmos essa nossa reflexão neste momento, o que notamos a partir do jejum é que a estrutura no entorno desse ato está relacionada diretamente à abstenção da minha natureza, à mortificação da minha natureza. E esse tempo eu tenho que me dedicar o tempo exclusivamente para o Senhor. O jejum deve ser feito e exclusivamente feito sem qualquer outra atividade em paralelo, seja trabalho, estudo, viagem, enfim, nada que desconecte os seus pensamentos a respeito de Deus. Quando jejuarmos, nós precisamos de fato estar com o tempo separado com o objetivo de estar apresentando ao Senhor algo pensado, refletido, raciocinado, entendido. Do contrário, é apenas um momento que você deixou de se alimentar ali e não vai ter utilidade alguma. Eu convido você mais uma vez a orar e agradecer ao Senhor Jesus por essa palavra. Pai, te damos graças porque o Senhor é um Deus abençoador. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor que é infinito. E nós não somos capazes de compreender a amplitude, a dimensão, largura e extensão do teu amor.
Mas nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor, mesmo com toda a minha imperfeição, mesmo com todas as nossas imperfeições, o Senhor está nos dando cada dia uma nova oportunidade de nos aproximarmos do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que é infinita. Continua conosco em todo o tempo. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Programa Água Viva com Júnior Calazans.